Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Vanessa Mello e a minha homenagem do dia, do vídeo do dia, vai para a minha inspiração chamada Joseph Pilates, o criador do método Pilates, ou Contrologia, a arte do controle. Considerando que 134 anos atrás, na data de hoje, da gravação desse áudio-vídeo, dessa apresentação, no dia 9 de dezembro nascia Joseph Pilates. Né? Então, a homenagem vai um pouco sobre a mente desse homem. Né? Então, falamos bastante sobre o método Pilates e falar um pouco sobre suas intenções por trás de tudo é que é bastante interessante, não apenas para quem trabalha com Pilates, mas para quem conhece o método, para quem deseja conhecer, para quem pratica o método. Eu sempre deixo claro a importância que eu dou a tentar identificar a mentalidade do Joseph Pilates por trás de suas intenções, né? Então, a sua luta constante com relação à saúde, com relação às conquistas, né? Então, no preâmbulo de um de seus livros, ele fala algo muito interessante. Eu vou ler para vocês. Todas as novas ideias são revolucionárias, e quando a teoria responsável por elas é comprovada pela aplicação prática, é uma questão de tempo para que elas se desenvolvam e floresçam. A verdade vai prevalecer e é por isso que eu sei que meus ensinamentos alcançarão as massas e finalmente serão adotados como universais. Né? Mais ou menos como está o texto do slide aí, um pedaço que eu tirei, um trecho. Essas eram as intenções de Joseph Pilates. Né? O livro mais conhecido dele dentro do método Pilates é o famoso Return to Life through Contrology, ou Retorno à Vida pela Contrologia, ou através da Contrologia, que o Joseph Pilates ele fala sobre o método em si. É o livro que realmente é aplicado mais ao método. Mas a minha conversa de hoje tenta levar um pouco para o livro que ele escreveu antes do Return to Life, que foi Your Health, né, sua saúde. Muitos professores e, enfim, quando comentam a respeito desse livro, tentam tirar a ideia das coisas e dos contextos um pouco desatualizados do livro, né, em relação ao sistema de vida mais atual. Afinal de contas, foi um livro escrito em 1934. Mas a verdade é que se você for direto ao livro Return to Life, sem passar pelo Your Health, você não compreende tanto a cabeça incrível desse gênio. E eu consigo tirar muitas lições interessantes a respeito desse livro. Joseph Pilates, ele realmente era uma pessoa muito antecipada no seu tempo, né? Então, ele mesmo fala na introdução do seu livro que ele, como autor desse livro, o autor tenta ensinar o leitor com palavras simples a maneira de corrigir nosso atual, repare, sistema de educação física e moral deplorável e habilitar cada um por meio de uma compreensão adequada de seu corpo e ajustar-se às tarefas cotidianas que estão à sua frente. Ele sempre prega o perfeito equilíbrio do corpo e da mente, né? Então, se você prestar atenção no trabalho de Joseph Pilates e o tempo em que ele existiu, né? Considerando o período de guerra, considerando época onde a sociedade e a humanidade estavam completamente concentrada em outras coisas, as propagandas que Joseph Pilates fazia a respeito do seu método eram muito... era com uma certeza muito grande, como se as pessoas realmente tivessem que compreender, era isso que ele tinha que fazer, sabe? Então, as propagandas que ele fazia, os cartazes que ele construía sobre a saúde física seria o primeiro requisito de felicidade, né? Então, agora você pode permanecer mais jovem por mais tempo, né? Então, falando sobre a sua saúde plena aos 78 anos de idade e artigos que ele queria aparecer na mídia, né? Então, ele queria aparecer essa forma dele de chamar a atenção com apenas um calção, como se fosse uma sunga, fazendo os seus atendimentos nesse corpo robusto, num cabelo meio de leão. Então ele tentava chamar a atenção dentro de todos os meios, médicos, de dança, de prisões, de fabricantes de mobílias, para que ele queria atingir realmente a massa.
Então, tudo que ele fazia para aparecer em jornais, aí um artigo do The New York Times. Então, realmente, são formas que ele encontrou de chamar atenção, né? Todas as maneiras que ele conseguiu, fazendo seu próprio busto. É muito raro uma pessoa fazer um busto de si mesmo, e ele tentou fazer e quis chamar a atenção dessa maneira, se auto-homenageando, já sabendo que ele ia ficar para a história, digamos assim, né? Com esculturas gregas, como se ele estivesse pousando em forma de estátua grega, né? Então, realmente, tudo que ele fazia em seus pequenos folhetos, em suas pequenas artes, era tentando alcançar as pessoas como sendo isso é o que você tem que fazer, você não pode deixar de fazer esse método, né? E ele dizia claramente, é por isso que eu escrevi esse livro, para que todos os interessados possam lê-lo, absorvê-lo e saber o que está errado com a raça humana atualmente e como suas doenças físicas podem ser curadas ou prevenidas. A verdade vai finalmente explodir entre as nuvens da ignorância, e uma vez que esteja em uma atmosfera clara, vai brilhar para sempre no céu do conhecimento. A verdade triunfará, tem de triunfar. E ele falava com muita certeza: meu método é único e revolucionário. Ele falava para você se manter em forma, simplesmente haja como um animal, da forma mais instintiva, da forma mais de se mobilizar, de estar ao ar livre, de se mover, de se permitir, né? De ser, de estar. Então, como ele atingiu um grupo de bailarinos, de pessoas famosas da Broadway, ele realmente conseguiu encontrar uma notoriedade pública muito grande nessa época de sua vida, né? Em Nova York, no estúdio, na 939, 8ª Avenida, em Nova York. E, por exemplo, nesse caso aí, temos a Roberta Peters, a soprano famosa, que aí na revista Life, eles apareceram, né, em reportagem. Isso deu uma explosão em sua personalidade, em seu trabalho também, dentro, principalmente, especialmente, desse meio mais artístico, digamos assim. Joseph Pilates incansavelmente queria falar, especialmente no livro A Sua Saúde, sobre as posturas, sobre os maus hábitos. Ele faz muita ilustração sobre como utilizar seus equipamentos para você ter em casa. Então ele tentou construir algumas mobílias e alguns equipamentos, muitos deles que podiam transformar a mobília em equipamento para que você pudesse se movimentar em sua própria casa, né? E criava o seu manualzinho específico com uma lista de exercícios que você poderia fazer no conforto de sua casa, digamos assim. Ao mesmo tempo, ele também teve o seu auge de trabalho ao ar livre no Jacob's Pillow, por exemplo, onde tinha sempre o Dance Festival, o festival de dança conhecido, muito perto de Nova York, do estado de Nova York, seria no estado de Massachusetts, e perto das montanhas de Berkshire. E ele passava muito, não só seus veraneios lá, e fazia muito o seu trabalho ao ar livre, não apenas dos seus primórdios do Matt Pilates, mas também de seu trabalho de defesa pessoal, né, de luta livre, enfim. Então, fez um trabalho incrível com esses dançarinos. Fazia sempre muitos trabalhos, como se fosse no deck do edifício, fazendo exercícios ao ar livre, sempre com pouca roupa, para mostrar o movimento em si, né, para que o calor do sol pudesse atingir teu corpo e você pudesse suar, né, para que tudo fosse o mais natural possível, né? Então, ele vai a todos os pontos. Ele vai da postura, mas ele vai ao trabalho respiratório mais profundo, com Britta Caesar, ou Breathe Wheel, que foi uma criação dele também. Ele vai a trabalhos mais profundos com relação à forma que a gente dorme, a forma que a gente deve tomar banho, a forma que a gente deve dormir, enfim. Então, foi realmente um criador alucinado, né, onde ele realmente deixou muita coisa escrita, muita coisa fotografada, muita coisa filmada, muita coisa registrada, muitas das quais não temos um acesso tão fácil,
né, são de exclusividade de algumas poucas pessoas que detiveram ao longo do tempo digamos assim, todas essas informações posteriores ao falecimento de Joseph Pilates, da Clara Pilates, a sua esposa, enfim, então é toda uma história para um próximo capítulo. Mas definitivamente quanto mais você estuda a respeito desse incrível personagem, você sabe o enlouquecimento que ele tinha, né? A loucura, na verdade, que ele tinha em relação a movimento. Né? Você percebe aí com camas baseadas em camas hospitalares ou macas, com construções por volta dela, de camas, de cadeiras de roda, por exemplo, para trabalhar com todo tipo de pessoa. E ele sempre teve essa obsessão também por movimento através da luta, por exemplo. Né? Então, ele realmente era incansável com o movimento, um incansável em criações, patentes, de todos os tipos, do trabalho postural, trabalho de pés, trabalho, como eu disse, da cama, da V-bed, ou bed nation também, com as criações das cadeiras, nesse caso a Wunda Chair. Então, assim, ele realmente, quanto mais você se informa a respeito de Joseph Pilates, quanto mais você faz uma imersão em seu universo, em sua mente, mais você descobre coisas incríveis a respeito de suas intenções. Então não é um sistema apenas de exercícios, um sistema de movimentos aleatórios para trabalhar braços, pernas, costas e abdômen e o que seja. Era um projeto muito maior, né? Ele realmente acreditava que praticamente todas as doenças humanas podiam ser diretamente ligadas a hábitos incorretos, né? E ele deixava claro, como se, de modo geral, quanto menos uma pessoa fala sobre saúde, melhor sobre a sua saúde. Ele só queria movimentar as pessoas. Né? Ele realmente morreu um pouco frustrado. Cada capítulo que eu falo sobre Joseph Pilates, a gente deixa claro isso, procuro deixar claro isso. O quanto tempo foi curto para ele realizar o que ele precisava, né? E ele dizia, ele compreendia como se ele tivesse um pouco antecipado na época da história em que ele veio para esse mundo. E ele dizia, I'm 50 years ahead of the time, né? Eu estou 50 anos à frente do meu tempo. E 50 anos de falecimento de Joseph Pilates, completados em 2017, como se estivéssemos então vivendo o tempo do Joseph Pilates. Então, me sinto numa obrigação moral, pessoal, humana, espiritual, realmente fazer o que ele pedia. Let's spread the news. Vamos espalhar as notícias. Vamos contar sobre esse sistema revolucionário de saúde, sobre essa realmente crença que ele tinha sobre como a gente poderia modificar o sistema de educação física, como ele deixava claro, né? Como a gente poderia modificar a partir da educação das crianças primeiro, antes de se preocupar com a educação adulto, digamos assim. Como se todo o nosso sistema de movimento e educação relacionado ao movimento e à saúde tivesse completamente de cabeça para baixo. E se isso foi falado há 50 anos atrás, quem dirá nos tempos de hoje, né? Então, fica a reflexão, fica a homenagem a esse homem que me inspira diariamente, a esse homem que me inspira a seguir com a minha missão, a seguir com os meus ideais de vida, de transformar vidas, e assim é. Então, por conta dessa minha crença, por conta esse meu encontro profissional e pessoal, essa minha felicidade realmente constante e eterna, e que eu resolvi realmente cada vez mais atingir a massa com essas informações e com esses ensinamentos. Né? Então, é por aí, a ideia é essa. Se você acompanhar esse vídeo e veio até o final, eu vou estar disponibilizando num link, em alguma parte do texto, um link onde você pode baixar gratuitamente um material adicional, não sobre a história de Joseph Pilates, mas a respeito do método Pilates, caso você tenha interesse. É só clicar e seguir o passo a passo para poder adquirir o material
online, tá bom? Então, essa é a ideia, espero que vocês tenham gostado. Deixa uma curtida para mim, dá uma ideia do que foi esse conteúdo no formato novo que eu fiz, em slides, diferente para mim, né? Para quem está me acompanhando desde o início. Então, é isso. Deixa uma curtida, faz um comentário, deixa claro para mim, faz essa troca energética, tá bom? Um cheiro no coração e espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.